Itamar Vieira Júnior, Eliana Alves Cruz, Tereza Cárdenas e Afonso Borges. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem juntos um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois?". Porque quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. A roda de conversa acontece em um palco onde 4 poltronas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 3 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira centralizada, há outro banner grande onde, centralizada, está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tereza Cárdenas, uma mulher negra cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça um turbante de tom vermelho. Ela traja vestido longo, regata, com decote em V, preto, estampado com listras brancas. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos muito curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas cinza e calça de tom verde musgo. Usa óculos redondos de aro marrom e verde. A terceira pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas bege e calça cinza claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos são todos envoltos em pequenos dreads que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja camiseta de botões de mangas compridas de cetim de tom verde e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia.
No canto inferior do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Eu não me lembro bem o nome. Que talvez meu marido aqui vá saber. Mengo, aí o Mengo. 2-0. Meu filho deve estar em polvorosa. Mas eu vi acabou o jogo. Mas eu vi um filme em que vários espaços conviviam no tempo. Ou seja, o que aqui é um quarto, tempos atrás foi uma aldeia indígena. Tempos atrás caminhou um dinossauro e as imagens se sobrepunham. Sensacional! Então eu acho que todos os espaços são nossos e a gente reivindica esse espaço com muito atraso. Por muito tempo fomos constrangidos e constrangidas a nos encolher em determinados cantos, a olhar determinados solos e territórios como não nossos, como não autorizados a nós. E acho que falar depois de Carmen Lúcia é difícil, né? Mas falar de democracia, falar de acesso a todo o solo brasileiro, para toda a gente. Não é possível uma sociedade conflagrada, inclusive que nós aqui não possamos subir uma comunidade e ver, por exemplo, como na Mangueira, no lugar mais alto da Mangueira, que tem uma paisagem do Rio de Janeiro que quase ninguém vê, porque quase ninguém vai lá. E não é por conta daquela comunidade, por conta das questões que fizeram daquela comunidade um lugar violento. É por conta de um Estado que não adota, que não abraça os seus cidadãos e que relega a segundo plano, terceiro, quarto plano, e que exclui todo um território e toda uma população do seu próprio chão. Então, eu acho que quais são as vozes? Todas as vozes insurgentes, todas as vozes descolonizadas, todas as vozes que minimamente se conscientizaram da sua brasilidade para além da sua cor e da sua origem. Tereza, eu gostaria de te perguntar, você é uma escritora cubana, que obviamente Cuba, com toda a sua história colonial, depois uma história que permeou e permeia ainda o imaginário popular do Ocidente. Cuba, quando a gente fala em território e vozes em Cuba, e quando nós falamos em território e vozes no Brasil, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre o mundo hispano-americano e o mundo lusófono, eu diria? Ok. Boa noite. Boa noite. Obrigada por el convite. Primeira vez que estou aqui no Petrópolis, né? Eu sei que não sou a primeira cubana aqui, né? Mas primeira vez que estou. Bom, Brasil e Cuba são muito parecidos, são muito diferentes, mas também são muito parecidos, né? O início do povo negro em ambas nações é similar. Temos a mesma herida e temos também a mesma força, né, para resistir. E, gente, eu moro perto do Maracanã. Moramos, nós somos vizinhas. Na Vila Isabel, lá no Rio. Somos vizinhas. E eu não me acostumo ainda, né? A primeira vez, desculpa que saltei, né? Não, esse é o tema, Mas a primeira vez que eu senti isso, que passou? Em casa de uma amiga, não passa nada, estão jogando futebol. E eu estava assim, porque em Cuba não é comum, né? Durante tanto tempo, tanto barulho e tanta gente gritando à mesma vez, né? Então, para mim é assim, vou falar, mas vou estar assim, né? Quase todo o tempo. Mas falava que somos muito parecidos, mas eu, em esse tempo que levo aqui, morando no Brasil, eu me dou conta que somos também muito diferentes, né? Aqui no Brasil,
eu falo isso muitas vezes, eu me sentido muito abraçada pela literatura das mulheres negras, né? Essa visão ampla que se tem aqui do direito, da democracia, de levantar a voz, né? É muito diferente lá em Cuba. Lá, no 59, você sabe, a Revolução Cubana, as iniciativas foram muitas a favor do povo, a favor das mulheres, a favor da gente pobre, a favor do povo afrodescendente, né? Mas com o tempo foi uma iniciativa que foi mais para homogeneizar, né, a sociedade. E se perdeu um pouco essa, eu falo sempre a singularidade do povo negro, né? Porque não interessava muito discutir destes aspectos se todos somos iguais, se todos temos as mesmas condições, né? E não era preciso, não era necessário. Isso foi uma maneira, eu acho que foi um pouco, que foi em contra, né, do mesmo povo negro. Atualmente você consegue encontrar, você pergunta nas ruas lá em Havana, em qualquer parte de Cuba, você, a uma pessoa negra, você sente racismo aqui? Fala, não, aqui todos somos iguais, e não é assim, né? Porque tem como essas, não vou falar cegueira, né? Mas essa falta de perspectiva de lo que em realidade acontece com as pessoas negras lá em Cuba. Incluso, muitas vezes se utilizam frases, muitas vezes se utilizam maneiras de chamar a gente, aparentemente com carinho, mas detrás de isso há uma forte carga de estereotipo, menospreciativa, de discriminação, né? Aquela coisa de que, ai, você é tão linda, você é negra, mas você é tão linda, né? Ou você é negra, mas você é inteligente, né? Como se essa não fora parte, né? Então, esse é um território, né? Que estamos, sobretudo nos últimos 10 anos, né? A partir da caída dos países socialistas da União Soviética e demais, a partir dos 90 mais. Mas nos últimos 10 anos, os escritores afrodescendentes abordam mais esta temática, han acordado, de pronto se han percatado de que são gente negra e que falta muito ainda por falar através da sua literatura, né? São poucos casos que desde sempre, lá o Nicolás Guillén, você conhece, Alejo Carpentier, né? Mas de lá dos anos 1930 e demais, com essa literatura que foi muito boa em esse tempo, né? Porque botou ao centro da literatura, da poesia, al negro de aqueles tempos que não estava. Mas agora, em 2025, não é o mesmo. Não é a mesma visão do negro, né? É diferente, é muito mais crítica, é muito mais pedindo reivindicação de seus assuntos. Então, isso, né? Isso, o território, eu sempre falo que a literatura é um território que consegue ser reivindicativo, né? É um território de denúncia para nós, sobretudo para os escritores afrodescendentes lá em Cuba, de denúncia, de falar, de gritar, de estar unidos, né? Eu aprendido muito com as escritoras de aqui, com os escritores também, mas muito mais com as mulheres negras que escrevem, né? Com Carolina Maria de Jesus, que foi publicada lá em Cuba, e foi um acontecimento lá, porque era a voz de uma mulher negra. Eu poucas vezes me havia encontrado essa força, essa potência, essa denúncia. Eu lembro, a vezes, as palavras de Carolina Maria de Jesus são como luminárias, né? Que se encendem em minha mente. E junto com isso, por supuesto, Concepción Evaristo, né? Mas estou falando muito. Não. Mas isso forma parte também desse território literário que tem outras mulheres do Caribe, né? Del Caribe negro, del Caribe afrodescendiente. Lembro agora Jamaica Kincaid, lembro agora Belma Polar, que
muito pouco faleceu uma poetisa jamaicana maravilhosa, Mayra Santos Febres, né? Que vai sair pronto o livro dela aqui. Estamos muito emocionadas por isso. E, bom, muitas outras mulheres, Maris Condé, muitas outras mulheres que han contribuído, né? E han feito... Estou falando espanhol. Não, português. Está perfeito. E muitas, não, a vezes não me dou conta se estou falando bom. E muitas outras mulheres que han contribuído neste território, né, da literatura, trazer suas próprias histórias, compartilhar esta memória coletiva, né? Então, eu estou ali, né, detrás de muitas, né, mas sempre botando esse ponte para as que vêm de trás. Espetacular. Né? Tamara, na outra mesa a gente falou da terra como parte da tua escrita, como um personagem. Eu até deveria ter dito terra e água, porque tem rios que fazem parte da tua literatura, que são personagens. Mas eu queria ir agora um passo além. Como que essa terra e esses rios formam as vozes daqueles que participam daquela sociedade? Até que ponto a terra é determinante na construção das vozes? Essa é uma boa questão para pensar, né? De alguma maneira, a história, essas histórias que eu tenho escrito, é a história da nossa formação. Esse é um país que continua em formação, né? E temos vivido um tempo novo, um tempo em que estamos olhando para nossas origens com honestidade, tentando saber exatamente, né, de onde viemos, por que estamos aqui, né, o que nos trouxe até aqui. Essas histórias são histórias que, sobretudo, são histórias de pessoas humanas, gente de carne e osso. São as pessoas que historicamente foram invisibilizadas, que não tiveram, não é que não tinham voz, não tinham vez para colocar sua voz. Às vezes faziam isso de uma maneira muito aguerrida, porque precisavam colocar para fora tudo isso. Mas que aqui tenha a possibilidade de se apresentar, de falar, né? O Brasil é um país que, ao longo do tempo, eu falei da mesa anterior, e aí eu fico com medo de me repetir, né? Mas eu acho que não vou nem pensar em me repetir, vou pensar que estou reafirmando, né, as coisas que disse aqui. O Brasil é um país que, durante muito tempo, viveu o mito da democracia racial, né? Houve um apagamento, houve um embranquecimento direcionado, né? Houve uma negação muito forte das pessoas sobre suas origens. E acho que hoje vivemos um momento novo, né? Um momento de valorização dessas histórias. Porque simplesmente esquecê-las, escamoteá-las, colocar nossas diferenças para baixo do tapete, para baixo da terra, não nos salvou da nossa desigualdade, da nossa divisão, né? Muito pelo contrário, fez com que essa desigualdade se ampliasse, que a gente chegasse a 2025 muito desigual, com oportunidades diferentes, né? Então, eu acho que essas histórias elas se constroem a partir dessas biografias, que são biografias ficcionais, mas são biografias, sobretudo, que emulam a história de nossa gente. Não dá para falar do Brasil, e isso é muito importante, porque hoje a gente tem dados, por exemplo, do último censo, de um país que se reconhece como de maioria negra, de um país que, de um censo para o outro, se reconhece cada vez mais indígena. Acho que triplicou o número de pessoas que se autodeclaram indígenas. Isso mostra uma conscientização das pessoas, né? Ou seja, a Teresa falava da experiência em Cuba. Se eu não me engano,
Brasil, Colômbia e Cuba e Venezuela foram os países que mais receberam pessoas da diáspora do continente africano. Então não dá para falar desse país negando essa história, negando esse encontro. E essa migração, ela não foi uma migração pacífica. É uma história de violência que se perpetuou entre nós, né? E nós precisamos entendê-la, compreendê-la, para poder mitigar aquilo que ainda nos oprime, nos divide. Porque, mesmo após a abolição, a gente olha para os nossos presídios, né? A população encarcerada ainda é majoritariamente negra, né? Declarada negra, e aí dividida entre pretos e pardos. Porque os piores índices de educação ainda estão entre essa população, porque os menores salários são os das mulheres negras, né? Porque a maior vulnerabilidade ainda estão com as mulheres negras, ou seja, chegamos até 2025, depois de 500 anos de colonização, e ainda não sabemos porque o Brasil continua dessa forma. Então, isso para mim é importante, recontar essa história. Recontar de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Tentar narrar o absurdo. O racismo não é uma ficção, o racismo é uma realidade. Mas o fundamento do racismo é um grande absurdo, é uma grande ficção. Alguém decidiu, em algum tempo, escolher um traço neutro da nossa humanidade para nos dividir. Porque precisava de trabalhadores, porque precisava subalternizar o outro, né? Para que se transformasse em força de trabalho. E assim tem permanecido até os nossos dias. Então, eu acho que é isso, é esse conhecimento, é esse encontro que pode nos colocar num lugar diferente. Muito obrigado. Eliana, eu queria voltar contigo, mas agora trazer para os desafios, e também para o Itamar e também para a Tereza, para os desafios atuais dessa, eu diria, resposta ultraconservadora que, mais uma vez, quer tentar apagar essas vozes, porque esse movimento existe, né? Eu queria fazer só uma parte aqui, Itamar, e principalmente Eliana, que eles são do meu país, não porque eu estou te excluindo, mas eu vivi no apartheid do outro lado. Eu passei a minha escola, o colégio inteirinho, sem nenhum negro na escola. Fui para a universidade e na minha classe, mais uma vez, durante 4 anos, não havia nenhum negro. Era óbvio que eu estava de um lado do muro. Era óbvio, né? Claro, isso antes das cotas, antes dessa conscientização. Mas hoje, e eu acabo de voltar dos Estados Unidos, e eu vejo mais uma vez, eu diria, com muito orgulho, esse grupo ameaçado de perder o seu privilégio, se organizando para abafar essas vozes, né? Então, por exemplo, no caso americano, eu até falo no meu livro, toda a tentativa do governo americano para retirar todos os recursos possíveis para os museus da história afro-americana. Isso é apagar a voz. Isso tem uma atitude deliberada. Minha pergunta, na verdade, é para vocês três, vamos começar com a Eliana, como isso pode impactar justamente nessa tentativa de reafirmação de vozes negras, de vozes marginalizadas, de vozes que até hoje não estiveram no centro do poder. É o adiamento dessa posição ou vai, de alguma forma, se desfazer porque hoje é irreversível essa existência dessas vozes? Pois então, eu me lembro, 2018, logo depois da eleição, teve um evento, se não me engano, foi na livraria Leonardo da Vinci. E aí estávamos lá, eu e a Conceição. Acho que éramos nós as
uma das únicas pessoas negras no evento. E aí tinha um clima, assim, um climão, né? Torta de climão. E todo mundo com muito medo. E agora? O que vai ser? Como é que vamos... Todo mundo um tanto perdido. Aí eu me lembro que a Conceição pegou minha mão daquele jeitinho que ela faz assim, né? Aí ela falou comigo. Ela falou para mim. Mas ela falou para todo mundo, né? Ela não falou para mim. Ela falou para maioria branca. Mas, Eliana, nada do que vai acontecer já não aconteceu. Perfeito. Né? Então, para nós, e aí trazendo também o Krenak, né? A gente já viveu muitos finais de mundo. O mundo já acabou para a gente muitas vezes. Pode observar, Jamil, que não existe nenhuma história de distopia. Os criadores, né? Os cineastas, os escritores, ainda não foram capazes de criar nenhuma distopia que a população indígena e a população negra do mundo não tenham vivido. Nenhuma. Guerra nas Estrelas. Sei lá. Nenhuma ficção científica. A gente já passou por muita dor, por muita coisa. Então, na verdade, sempre que a gente avança e retrocede, você nunca volta para o ponto onde você estava. É com passo de formiga e sem vontade, mas você sempre volta para um pouquinho além. Então, é óbvio, há uma reação ao que estava o que sempre foi estabelecido, a hegemonia do mundo, há uma reação e o corpo vai ter febre. Vai ter febre, as pessoas não querem perder aquele feudo, né? O que foi, isso vai acontecer. Só que nada do que vai acontecer já não nos aconteceu. Então, eu acho que a gente tem muito pouco a perder. E a gente decidiu partir para cima. É o que eu vejo, né? A gente, quando eu falo, são as maiorias minorizadas e as minorias de fato. Eu acho que as pessoas decidiram reivindicar, voltando na sua primeira pergunta, né? Decidiram reivindicar o seu lugar no mundo e na terra. E não se encolher um cantinho. Então, o corpo vai ter febre, vai ter a reação, vai ter a tentativa de apagamento, mas o Cais do Valongo, ele nos ensina que nada apaga a história. 200 anos, sempre que vocês tiverem dúvida disso, entra no Google e bota lá, achados do Cais do Valongo. Você vai ver uma caixinha de metal com 2.000 contas de fios de conta, aquela conta minúscula, que ficaram debaixo da terra 200 anos, esperando pacientemente para vir à tona. Então, a história reivindica seu lugar e ela um dia se faz. Isso é uma mensagem um tanto quanto... de esperança, né? De que, por mais que tentem, não conseguem apagar, mas também é de alerta, né? Para que não seja preciso 200 anos para que as coisas saiam dos subterrâneos e venham à tona para o conhecimento de todos e todas. Tem um livro agora da Inaê dos Santos, da historiadora, As Irmãs do Atlântico, que é espetacular, que fala das Havana e Rio de Janeiro. Havana e Rio de Janeiro, as duas cidades, as semelhanças e as contradições, as diferenças dessas duas cidades, que tiveram mais ou menos a mesma formação. É sensacional o que nos une e o que nos afasta. E ouvindo a Tereza falar, me mostra que o tempo é realmente circular, né? É realmente cíclico, as coisas são cíclicas. Mas sempre que ela volta diferente, com outra roupagem, com outro... E você vai se afastando daquele núcleo, né? Uma espiral você vai fazendo assim. E vai se afastando daquele núcleo, vai se afastando daquele núcleo. Quando você vê, você está completamente fora. Então, a gente está nesse movimento. Está nesse movimento. Só que o nosso imediatismo impede a gente de ter essa paciência. A gente quer ver as coisas acontecerem. Quer ver. E cabe a nós, né? Cabe a nós a manutenção da democracia. O final do Crime do Cais do Valongo, o personagem, que é o Nuno Moutinho, ele fala: deixo com vocês a tarefa de não esquecer. E eu acho que é isso, né? Cabe a nós a tarefa de não deixar esquecer.
Tereza? Exatamente. E nós estamos aqui porque as que vieram antes não deixaram de insistir, não deixaram de resistir a tudo, né? Eu acho que também uno tem que concentrar-se muito no trabalho, né? Não deixar de trabalhar, porque certamente nada disso é novo para nós, né? Eu estou aqui provavelmente porque há muitos anos, quando eu era uma menina, lá em meu povo, eu sempre conto essa história, uma mulher muito velhinha, que está em meu primeiro livro, Cartas à Minha Mãe, Menú, foi um personagem real, né? Uma pessoa que existiu, era descendente de escravizados, né? E eu não sabia nada de memória, uma menina, né? Incluso não sabia muita coisa da religião, né? Minha família sempre era muito fechada, muito tranquila. E ela, olhando-me sempre, ela pôs sua mão assim, como isso Conceição, em minha cabeça. Eu acho que esse gesto, talvez mínimo, foi tão importante para meu origem, né? Para meu espírito, né? Ser tocada pela memória. E muito disso está aqui, no Awombaba. Awombaba é um término yoruba que significa los que se foram, los ancestrais. E aqui fala muita gente que eu não conheci, mas que, sem dúvida nenhuma, me tocaram, me origem, né? E me cederam suas histórias. Eu recomendo que você leia, gente. E espero que esteja ali, você, né? Comprem o livro, vão a disfrutar. É um livro forte, não tem outra maneira de falar alguns aspectos de nossa história, né? Eu escrevo para crianças e jovens. A vezes a gente considera que escrevo muito forte, mas eu acho que uno tem que ser honesta, né? Em seu trabalho. Porque, por exemplo, agora mesmo lembrando o que aconteceu no Rio, né? Como você explica isso para crianças, né? Essa fileira de corpos no chão, como você explica isso? Como você explica uma criança ser estuprada? Como você explica que não consiga comer porque a família não tem para dar de comer, né? Certamente as histórias da vida real são muito mais fortes que qualquer que uno possa escrever. Então, esse eu acho que é minha missão da vida, né? A vezes não é muito bom, né? Não é um trabalho muito feliz, gente. Não é alegre, é muito forte, mas é profundamente necessário. Bom. Eu faço a mesma pergunta, Itamar. Como reagir ou qual é a tua avaliação sobre esse cenário no qual as forças conservadoras tentam frear essa história? Eu acho que a história é feita desses recuos, né? Desses avanços e desses recuos. E acho que nós temos feito aquilo que precisa ser feito. Cada um à sua maneira, cada um dando sua contribuição, né? As pessoas não pararam, vivemos um período duro. A mesa anterior detalhou um pouco isso, as mesas anteriores, né? A gente falou dos últimos anos, não diz respeito apenas à política. A política somos nós, né? O que aconteceu em Brasília diz respeito à sociedade brasileira, à nossa história. Só foi possível porque a gente não fez a tarefa de casa, o que uma democracia precisaria fazer para punir, julgar e punir aqueles que tentam destruí-la, né? Da mesma maneira, eu acho que vivemos essa desigualdade gritante, vivemos ainda essa diferença, vivemos com o racismo cotidianamente porque não o enfrentamos de uma maneira honesta.
porque ainda não nos valemos de tudo que poderíamos nos valer para colocar essa ficção abaixo, né? De que essa diferença entre as pessoas, ela existe de fato. Acho que só me resta escrever, né? Escrever é o meu caminho. Há outros que vão para a sala de aula fazer esse caminho. Há aqueles que estão em outras frentes fazendo esse caminho. Eu gostei muito do que a Teresa falou sobre esse poder da senhora, sobre com a mão sobre sua cabeça e esse significado da memória. Um povo sem memória está fadado a repetir os erros do passado. Quando a gente vê grupos neonazistas nascendo aqui e ali, pode acreditar, é porque a memória ela já não se faz presente. As pessoas já não, as gerações que chegaram já não têm conhecimento ou memória sobre aquilo que aconteceu. Da mesma maneira como acho que falta para muitos de nós, e por isso querem atacar, por isso quando a extrema-direita assume o poder, ataca as artes, ataca a literatura, ataca o patrimônio, né? Ataca a memória, porque sufocando a memória, o mundo é deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, eu acho, por exemplo, que no Brasil faltam monumentos que deem conta desse nosso passado, dessa nossa tragédia, né? Porque a gente não precisa colocá-la para baixo do tapete, nem precisamos reivindicá-la, olhar para ela num desejo masoquista de sofrer. Não, muito pelo contrário. É porque ainda vivemos a sobrevida de tudo isso que aconteceu, né? A Saidiya Hartman, uma grande pensadora, escritora, professora americana, ela diz que nós vivemos a sobrevida da escravidão, né? Por quê? Por que vivemos a sobrevida da escravidão? Porque a escravidão criou um ranking de vida e valor que ainda não foi desconstruído. Se a gente for olhar a realidade das pessoas nas comunidades, porque, vou só citar um exemplo, uma comparação aqui. O que aconteceu no Rio de Janeiro, que ainda nos choca, ainda vai continuar a nos chocar por muito tempo, o que aconteceu há algumas semanas no Rio de Janeiro, mostra a medida de tudo isso, né? A polícia entra numa comunidade e atinge supostos soldados do crime organizado. Mas as cabeças desse crime organizado, como outras operações mostraram, estão na Faria Lima, estão no Congresso Nacional, estão em outras instâncias e não são tratados da mesma forma. Não foi disparado um tiro na Faria Lima, né? Como foi disparado lá no Morro do Alemão, no Complexo da Penha. Isso mostra que há um ranking de vida e valor que ainda não foi desconstruído, de que vidas negras, vidas indígenas valem menos. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? Porque acho que nos falta um monumento, um só não, vários, que deem contas disso, porque a gente precisa parar e lembrar. Eu lembro da Toni Morrison, que uma vez ela se queixou em público, numa conferência que ela deu, que não existia um monumento que desse conta dessa tragédia histórica dos Estados Unidos, um monumento dedicado à diáspora, à escravidão. E aí perguntaram a ela, qual seria esse monumento? E ela disse, esse monumento para mim tinha que ser um banco de sentar, e um banco voltado para o oceano, para lembrar que foi do Atlântico que essas pessoas vieram. E para que as pessoas pudessem sentar nesse banco e contemplar, pensar, imaginar a história, né? Ou seja, acho que nos falta isso.
E a gente tem caminhado nesse sentido, pensado através dos nossos escritos, através da música, através da arte, através da dramaturgia e de tantas outras expressões humanas, através da política, através da justiça, como curar essa dor, como curar essa ferida, né? Como desconstruir esse ranking de vida e valor que ainda existe entre nós. Eu vou pegar essa ideia do Itamar, dessa desconstrução, contar uma historinha muito rápida. Eu moro em Genebra há 25 anos. E eu descobri que no centro de Genebra tem uma rua que chama Rua Suriname. Rua Suriname, no centro de Genebra. E eu fui tentar entender por que existe uma Rua Suriname ali. E aí me explicaram que, apesar da Suíça não ter mar, nunca ter tido colônia e nunca ter tido pessoas escravizadas, ela era uma das que mais ganhava com o sistema econômico da escravidão. Porque os bancos suíços, que surpresa, os bancos suíços eram os que davam os créditos e os seguros para os barcos que faziam o percurso. Com um detalhe, o seguro era dado, voltando à questão do valor, o seguro era dado para o dono daquele barco, daquela frota toda, baseado em quanto que a venda daquele produto que estava no barco geraria para a empresa. Esse produto é, obviamente, os corpos negros. Então, e aí começou, não por minha causa, obviamente não, mas começou na Suíça um debate. Como fazer para lidar com esse passado num local que se recusa a falar desse passado? E aí vem um outro debate, que não é só um debate suíço, eu diria, passou a ser europeu e passou a ser caribenho, que é justamente eu não diria reciprocidade, mas a compensação. Haverá uma compensação financeira? Ou essa compensação financeira é impossível hoje de ser calculada? E se ela for impossível de ser calculada, como então lidar com esse fato? E aí eu pergunto para vocês, de que forma a gente pode olhar para o futuro e falar, ao mesmo tempo, de recompensas ou de alguma forma de restituição e, ao mesmo tempo, falar de um avanço que possa ser real para a vida de milhões de pessoas no Brasil, em Cuba, no Caribe, etc, etc. Como fazer isso? Deixa eu passar à frente aqui rapidinho, porque você falou em Suíça, e esse ano eu fui fazer uma conferência lá na Universidade de Zurique. E aí foi um barato, foi muito legal, uma conferência na Universidade de História. E foi até muito emocionante, porque eu botei a foto da minha bisavó que está no Água de Barrela, e aí os historiadores choraram, eu contei a história, e aí teve um grande passeio pela cidade para heranças. O que a Suíça tem? O que a Suíça tem? O que a Suíça tem com essa história, né? Um passeio pela cidade de Zurique para ver os indícios da escravidão, de como aquela sociedade se beneficiou da escravidão. E aí várias coisas, estátuas com sinais racistas, lojas que tiveram, enfim, né, uma estação de metrô que tem uma pintura altamente racista e as pessoas não veem que aquilo. Aí terminou o passeio e falei assim, terminou? E os bancos? A gente não vai para a porta de banco nenhum? Aí ficou torta de climão, porque, é dinheiro. A reparação, Jamil, é dinheiro. É dinheiro, é investimento, é vontade política. E aí não tem saída. Não vamos brincar que a gente não sabe quais são as populações precarizadas no Brasil e no mundo. É dinheiro. E aí eu lembro, eu tinha um projeto, aí tem um amigo que mora em Berlim, aí ele falou assim, você tem que vir aqui buscar o dinheiro da culpa branca.
Eu falei, como assim? Tem um monte de instituição muito culpada e que financia projetos e tal. Eu falei assim, mas eu não quero o dinheiro da culpa, eu quero o dinheiro da consciência. Eu acho que a gente tem que construir o dinheiro da consciência que vai apoiar e que vai auxiliar a reconstrução do planeta Terra. Porque nesse balaio está tudo, inclusive as questões climáticas, tanto faladas aqui pelo Sérgio, tantos Miriam e tantos outros autores. Itamar esteve recebendo a comenda da cidade de Cancale, lá na Normandia, e eu brinquei muito com ele, a gente estava num evento, eu falei, eu vou lá filmar, quer dizer que você, autor de Torturado, está na terra do colonizador, recebendo um título de cidadão. Eu fui construindo todo uma coisa. Eliana, para. Vou tirar fotos, vou mostrar. E acabou que foi um evento muito bonito, porque o prefeito da cidade virou e falou assim, as mazelas do Brasil começaram com a nossa sanha colonizadora. E eles têm um projeto de devolução com dinheiro. Porque dali saiu a galera que foi para o Maranhão, conquistar o Maranhão, os piratas. Uma loucura. Então, é isso. A gente tem que cobrar com juros e correções monetárias, não o dinheiro para a Eliana, mas é um dinheiro para a coletividade, para reconstruir esse tecido que foi roto por esse sistema tão cruel. Tereza e depois o Itamar para concluir. Eu creio que Lembrando, Tereza, aqui no Caribe tem um grupo com a Mia Motley de Barbados organizando alguma espécie de resposta financeira, ou pelo menos organizando os projetos para o dia que o dinheiro chegar. Então, eu creio que sim, que podem. Se podem pagar um cohete que vai à Luna ou a Marte, né? Eu acho que podem perfeitamente, né? Pagar a gente, né? Mas mais que isso também eu acho que ainda em 2025 estamos esperando reconhecimento del povo afrodescendiente em alguns países de Latinoamérica que estão invisibilizados, gente, né? Antes de tudo isso temos que conseguir o reconhecimento que eles estão ali, em Argentina, em Bolívia, né? Em Colômbia são muito mais visíveis, né? Mas há outros países que se les niega simplesmente el ser, pertenecer, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. O outro, bom, também, né? Mas acho que isso é o principal também. Eu acho que a Tereza e a Eliana já deram os caminhos, né? Recentemente até eu li uma notícia que existe uma discussão, parece que na Caixa Econômica, né, de um patrimônio que pertenceu a pessoas escravizadas, alforriadas, que juntaram patrimônio. Muitas vezes isso foi confiscado, não sabe nem onde foi parar. Essas discussões não costumam avançar para chegar no momento da reparação, né? Só pensando em tragédias humanitárias da mesma magnitude, se a gente pensar no Holocausto, né? E perto do que foi o Holocausto, perto do que foi a escravidão, ainda a escravidão é muito maior no número de pessoas, no tempo que se levou, quase 4 séculos, né? No tanto de vidas que foram destruídas por conta desse processo perverso de dominação. Mas depois da Segunda Guerra, teve um apoio muito grande de muitos países, de muitas instituições, inclusive do Brasil, para a criação do Estado de Israel. Eu nem estou... aqui eu acho que não entro no mérito da criação desse Estado, porque isso é muito complexo. Mas o que eu quero dizer, eu trouxe esse tema aqui para dizer que houve um esforço de muitos para que essa reparação fosse feita. E dali surgiu uma potência, né? Porque o Israel hoje é uma potência do ponto de vista econômico, militar, né? Nuclear, pois científica.
E por que isso não foi destinado a essa grande tragédia que atravessou, que une os dois continentes, a América e a África, né? Porque os dois viveram essa afetação. Na África, aqueles que foram expoliados, retirados, e na América, aqueles corpos que foram destinados para serem explorados por séculos. Então, acho que não existe, a gente precisa discutir isso de uma maneira, acho que isso é algo que precisamos fazer pela própria humanidade, né? É uma maneira de mitigar essas divisões que ainda permanecem entre nós. É a maneira, talvez a maneira mais direta de desconstruir, além da educação, claro, de desconstruir esse ranking de vida e valor que ainda existe entre nós. Porque esse dinheiro pode ser investido na educação, pode ser investido no fomento à ciência, pode ser investido... As políticas de reparação que existem hoje no Brasil, elas não foram suficientes, mas elas ensejaram mudanças significativas na estrutura da nossa sociedade. A lei de cotas, o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, a regulamentação do trabalho, né? Do trabalho, principalmente da trabalhadora doméstica ao longo dos anos. A lei da abolição, ela continua sendo escrita. E esse seria um passo importante para avançar na escrita dessa lei. Eu vou encerrar lembrando só de 2 ou 3 historinhas do ponto de vista europeu. Quando o primeiro-ministro de Portugal pediu desculpas, vocês se lembram? Sim. Pela colonização no Brasil, houve uma mobilização das forças conservadoras em Portugal para dizer: você não tinha o direito de fazer isso. Isso aconteceu. O outro fenômeno aconteceu basicamente comigo, depois de todos os ataques contra o Vinícius Júnior. Eu tinha escrito uma matéria que tinha uma coluna que tinha saído aqui no Brasil, tinha saído em outros lugares, e eu ofereci para uns jornais espanhóis, dias depois, e a resposta foi: esse tema já cansou. Foi dito assim. Então, realmente existe uma resistência. E para completar, uma outra resistência que fica muito clara, e eu ainda volto nesse tema, que é a tentativa hoje que existe nos Estados Unidos de garantir o perdão ao policial que matou o George Floyd, dizendo que não existem provas que ele teria matado. Isso é um processo que está em curso, e foram entrevistar um dos irmãos do George Floyd, um tio do George Floyd, e o tio basicamente disse o que você disse, Eliana. A gente já ouviu essa história antes. A gente sabe de onde vem isso. Então, essas 3 vozes aqui são vozes não apenas de resistência, não apenas da construção da restituição, dos modelos de restituição, mas 3 vozes que estão dizendo: nós não iremos sair daqui. Nós estamos aqui. Então, eu acho que realmente a literatura de vocês 3 é extremamente potente. E, no meu caso, é um privilégio estar aqui entre vocês 3. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.